Boa noite. Olha os corredores aí. Tudo bem, gente? Eu tenho refletido muito sobre um versículo que Deus me deu esses dias e eu não vou falar dele agora, mas no final. Mas Deus falava comigo acerca da gente melhorar, da gente avançar. Porque quando a gente pensa na palavra de Deus, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente tem que lembrar que as coisas elas não são estáticas, mas me parece que é um turbilhão, né? Então nós estamos aqui, mas há um turbilhão de coisas acontecendo que nossos olhos não estão vendo, mas que está acontecendo. Você crê nisso? Eu creio nisso. E aí eu gosto muito de fazer essas reflexões com a minha vida, né? Então eu fico muito atenta ao tempo que eu estou vivendo para entender qual a estação que eu estou. Hoje eu fiz uma pergunta lá em casa, assim, você sabe qual a estação que você está? Você sabe qual a estação que você está? Aí o Willis perguntou lá na mesa, Sofia, você acha que eu estou em qual estação? Aí ela, eternamente no verão. É fogo o tempo todo, né? Então, assim, é importante que a gente saiba em que momento da vida da gente nós estamos. Por que é necessário isso? Porque se eu não entender o que está acontecendo à minha volta, se eu não entender o que está acontecendo no mundo espiritual, cara, muito provavelmente eu não vou ter condição de dar uma resposta ao que eu estou fazendo aqui. Fazer igual a história, né? Será que eu estou indo para a escola só para comer merenda? Será que a gente está aqui na terra só para comer merenda? A gente não está na terra só para comer merenda, igual a gente vai para a escola. A gente está na escola só para comer merenda, não. Nós estamos aqui com o lindo propósito de Deus. Então, que propósito é esse? Eu preciso saber. Agora, eu preciso saber em que estação que eu estou, porque se eu não sei que momento desse turbilhão espiritual eu estou, então eu devo agir como? Eu devo me mover como? Eu devo reagir às coisas espirituais como? Porque às vezes eu percebo que muitos de nós entendemos a vida espiritual como ir ao culto. E a vida espiritual é respirar. Que quando você deixar de respirar, você encerrou o teu tempo aqui na terra. Então, aí você deixou de ser carne e passou a ser só espírito. Então, a vida espiritual é respirar. Então, eu não respiro uma vez ao dia. Eu respiro a todo instante. Então, eu também preciso reagir às coisas espirituais, ao tempo espiritual, à vida espiritual a todo instante. E não ser espiritual ao domingo, ser espiritual no momento que estou lendo a Bíblia, ser espiritual no momento que eu estou dizimando. Não, eu sou espírito, que tem um corpo, e que no meio aí tem uma alma que sofre, que tem medo, que tem inseguranças, ilusões, decepções e muitas outras coisas. Mas eu sou mesmo, nós somos mesmo, espírito. Bota isso na sua cabeça, que as coisas começam a fazer sentido. E diante dessa realidade do mundo espiritual, precisamos entender o mundo espiritual. Então, eu fiquei pensando no momento que eu estou. No dia do meu aniversário, eu falei sobre recomeço. E eu falei assim que muitas vezes eu tentei viver algumas coisas e eu não consegui, eu não avancei. E por isso eu não posso dizer que eu falhei, mas eu caí e eu precisei levantar. E o Deus que nós servimos, a palavra diz que a mão dele está estendida, né, o tempo todo para nos salvar. Então, quantas vezes nós fracassarmos, é necessário levantar e recomeçar.
Então, isso me fala que há um tempo de entender que há um agir, uma necessidade de Deus que eu me desenvolva. A gente precisa se desenvolver no Senhor. E isso é uma realidade. Eu, por exemplo, hoje completo 60 dias que eu fiz a bariátrica. 60 dias. 60 dias que a ilusão que as pessoas têm é que elas vão dormir e quando elas dormem, elas estão emagrecendo. Só que não. Eu preciso fazer contas, eu preciso fazer conta do que eu como, eu preciso fazer boas escolhas, eu preciso abrir mão de outras coisas, eu preciso não ficar parada, eu preciso estar em atividade, eu preciso modificar o tipo de treino, eu não posso fazer a mesma semana, o mesmo treino, na semana seguinte eu já tenho que... Porque o meu corpo, ele se acostuma muito rápido com tudo. E o meu cérebro, ele também precisa de novos movimentos, para que aconteçam novas conexões. Não é? Eu expliquei sobre isso. Enquanto nós dormimos, o que nós experimentamos do nosso dia, o cérebro ele acomoda aquilo como aprendizado, como informação. Então, não é só dormir e acordar magra. Né? Poderia ser, mas não é. Não é. Eu estou perdendo, né, Eugênia? Estou perdendo peso. Eu já perdi 14 quilos. Hora de comer. Já comi, antes de chegar aqui. Né? Então, só que para o cálculo do peso inicial da cirurgia, com a minha altura, meu IMC, o que eu perdi é pouco. Está ineficiente para o que eu deveria ter perdido, porque existe um cálculo. Existe um cálculo no meu organismo para o qual eu deveria ter perdido. Não é sobre, eu não estou perdendo, eu estou perdendo, mas eu estou perdendo aquém do que eu deveria. Eu hoje, com 60 dias, deveria ter batido a meta de 19 quilos. Eu estou com 14, então tem 5 quilos aí perdido que eu não entendi porque eu não perdi, porque eu estou me esforçando. Mas aí, eu acompanhando uma endócrina, eu prestando atenção na fala dela, e ela dizendo assim, você não pode terceirizar a sua responsabilidade. Porque muitas vezes nós terceirizamos as nossas responsabilidades no reino de Deus. Hoje eu não tenho lido muito a Bíblia, porque o meu trabalho exige muito de mim. Eu não sou uma boa esposa dentro de casa, porque meu marido, afinal de contas, não é um homem muito bom. E aí eu vou negociando as verdades e colocando sempre a responsabilidade no outro. Peguei minha dieta, fui analisar friamente o que eu estava fazendo de errado. E aí você vai vendo que tem brechas que você se passa. Então, na minha dieta fala que eu preciso comer um bife pequeno ou de 80 a 100 gramas. Então, nesse tempo todo, eu comi o bife pequeno e muitas vezes eu comi menos do que isso, porque eu não conseguia comer mais. Mas nunca pesei, e o meu corpo ele precisa bater uma meta de proteína por dia. Se eu não bato essa meta de proteína por dia, eu não perco o peso necessário. Então, eu estava comendo pouco, sem bater a meta, porque se eu como um bife de 100 gramas, não significa que eu estou ingerindo 100 gramas de proteína. Não tem nada a ver o peso com a quantidade de proteína. Então, assim, foram muitas coisas que eu fui percebendo que eu não estava fazendo corretamente. O treino, por exemplo, eu vou para a academia todos os dias, eu acordo muito cedo para a academia. 5h30, 6 horas, já estou na academia, estou malhando, estou me dedicando, aquela coisa toda. E aí, no final, o que eu faço? Eu deixo 10 minutos para o cardio. Quando foi sábado, eu resolvi fazer 1 hora de cardio. Peguei a bike e fiquei rodando aqui e entrei com a história da proteína, corrigindo a situação. Em um dia, eu perdi 1,5 kg. Quer dizer, eu tive que desenvolver a minha mentalidade, eu tive que me esforçar, eu tive que correr atrás, eu tive que assumir o meu erro, eu tive que analisar friamente, eu tive que me expor para que as coisas, de fato, comecem a acontecer.
Então, no mundo espiritual, não é diferente. O que eu tenho sido na casa de Deus? O que eu tenho sido para os meus irmãos? O que eu tenho sido no mundo espiritual? O que eu tenho sido no ambiente de trabalho, que eu vivo como testemunha de Deus naquele lugar? O que as pessoas estão vendo quando elas olham para mim? Qual o reflexo de Deus? O que de Deus eles estão vendo quando eles olham para mim? Preciso fazer essas analogias. E vocês já me ouviram falar sobre a questão de que eu levo muito a sério essas questões do mundo espiritual. Eu levo a sério o meu casamento. Eu não acho que eu estou casada, como fazer analogia, eu estou indo na escola só para comer merenda. Eu não estou casada só para virar os olhinhos todas as noites. Não é para isso que ninguém casa. A gente casa com um propósito. Então, que propósito é esse? Então, o que a palavra diz sobre casamento? Então, se a palavra está dizendo sobre casamento, cara, eu preciso viver o que a palavra diz sobre casamento. Eu não posso estar casada achando que é só um mero prazer de estar casado. Há um propósito no mundo espiritual pelo qual Deus uniu a mim e o Williams. Então, há uma necessidade que eu me desenvolva, então, como esposa. Se eu aceitei ter filhos, então eu preciso me desenvolver como mãe. Eu não posso simplesmente, não, porque eu sou assim. Porque Deus, a todo instante, exige de nós um desenvolvimento, um avançar, um caminhar, um nos tirar do lugar. Deus quer o tempo todo nos tirar desse lugar. Quem quer nos deixar? Do mesmo jeito, apáticos, sem saber a direção, sem avançarmos em nada, vivendo mesmo. Eu tenho 23 anos junto com eles. Já pensou? Em 23 anos, a gente está do mesmo jeito de 23 anos atrás? Pelo amor de Deus. Eu já tinha largado esse homem, gente. Imagine o Williams de 23 anos atrás, Silmara, vivendo 23 anos com o Williams de antes. Minha senhora já tinha passado a primeira DIU, já tinha partido. Então, há uma necessidade em Deus de um avanço, de um caminhar, de sair do lugar, de ser aquela testemunha de Deus. Nossa palavra profética é sermos testemunhas, né? Para isso, para que nós fôssemos testemunhas, o que Jesus fez? Ele derramou o Espírito dele em nós. Então, isso significa que eu já estou paramentada. Eu tenho uma palavra, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a salvação. Então, isso significa que eu tenho ferramentas suficientes para desenvolver-me no Senhor. Até a salvação, queridos, até a salvação precisa ser desenvolvida. Você hoje aceita Jesus hoje, mas aí o quanto que você está vivendo de Jesus hoje, porque você aceitou, você é salvo, você é revestido do Espírito Santo. Mas aí eu recebi essa salvação como uma criança. Só que Deus espera que eu alcance a estatura de varão, de criança para adulto. Então, existem coisas naturais no organismo da gente. Uma criança, Benício vai fazer 1 aninho. Mas Benício não nasceu com 1 ano. Benício nasceu bebê. Então, naturalmente, ele foi se desenvolvendo. Mas para ele se desenvolver, a mãe dele teve que dar de mamar, teve que dar banho, teve que cuidar da saúde, teve que dar comidinha, teve que botar para dormir, teve que
dar amor, carinho. Porque se ele nasce e eu deixo ele ali no canto, o que ia acontecer com o Benício? Ele ia morrer. Da mesma forma como eu recebo a Jesus e eu não me dedico à palavra, eu não me dedico em conhecer a Cristo, o que vai acontecer comigo? Se eu não me alimento, porque a palavra é alimento. Se eu não me alimento da palavra, vai acontecer o que comigo? Vou me desnutrir. Desnutrição mata? Mata. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, sentados no banco da igreja, mortos. Mortos. A vida não sai do lugar. Não há novidade de vida. Não há novas conexões. Não há novas alegrias. Não há esperança. E o Senhor está dizendo, eu sou esperança. Inclusive, eu preciso que você pense naquilo que é do alto. Porque quando você pensar no que é do alto, quando você pensar no que é bom, você vai ter estímulo para você ir adiante. Porque aquilo que é bom, aquilo que é do alto, é seu, por herança. Então, o tempo todo, o Senhor está nos chamando para desenvolver. O crescimento é um importante tema que o tempo todo está falando na Bíblia. Ele pode ser físico, como ele também pode ser figurado. A Bíblia relata diferentes tipos de crescimento em tamanho, em número, em profundidade, em maturidade, em consistência, em sabedoria, em fé, em graça, na palavra, no conhecimento, no desenvolvimento, no relacionamento. O tempo todo, Deus está nos chamando para desenvolver. Mas o que significa desenvolver? O seu computador que é bom que faz assim. Glória a Deus. Mas ainda irei desenvolver. Significados de desenvolver: crescer, aumentar, fortalecer, avolumar, ampliar, alongar, expandir, dilatar, amplificar, distender, evoluir, prosperar, aprimorar, potencializar. Olha quanta coisa importante para descrever sobre desenvolver-se. Mágico demais. Pois bem, Deus se move por ciclos, por estações, por tempos, por desenvolvimento, seja física, mental ou espiritual. Geralmente as três coisas, elas acontecem juntas. Aí eu estou top espiritualmente. John, espiritualmente eu estou top. Mas emocionalmente, como é que eu estou espiritualmente top? E meu emocional está lá no lixo. Isso acontece? Acontece. Essa falta de sincronismo acontece? Acontece. Acontece quando eu não entro nesse viés espiritual do evoluir, do distender, ou sobre a questão do propósito, porque às vezes eu estou tão distraída com os meus problemas, tão distraída com as minhas circunstâncias, que eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, estou orando, aquela coisa toda, mas até para ler a Bíblia, cara, se você tem 10 anos de convertido, você não pode estar estudando a Bíblia hoje do mesmo jeito que você lia a Bíblia quando você começou. Se você continua do mesmo jeito, você está igual a mim, sem perder o peso necessário. Você está sem receber o alimento, porque assim, a proporção que eu vou caminhando, os níveis de guerras também estão aumentando. Os meus inimigos, eles vão sendo modificados e trocados ao longo da minha caminhada.
eu tenho lutas diferentes, tenho inimigos diferentes, fazendo no mundo espiritual a mesma coisa que eu fazia de 30 anos atrás. No mínimo, você é suicida. No mínimo, você está sendo engolido por coisas que você nem está percebendo. Você está enfrentando guerras no mundo espiritual que você nem se dá conta de que está enfrentando. Por quê? Porque eu não considero o mundo espiritual e nem considero que eu preciso me envolver no Senhor. Então, eu estou vivendo situações no mundo espiritual que eu nem sei por que estou vivendo. Mas o fato é que você está vivendo. E aí? Você vai fazer o que com isso? Você vai cruzar os braços e deixar que o mundo te engula? Sendo que você está paramentado pelo próprio Senhor, com o Espírito Santo, com a palavra, com a salvação? Olha quanta coisa preciosa Ele deixou com você, para que você possa fazer caminhadas cada vez mais produtivas, cada vez mais vitoriosas. O Senhor quer uma vida vitoriosa para a gente. Mas me parece que até o sofrimento eu me acostumo com ele. Não, é porque tem aquela questão assim, que o crente vive sempre na peleja. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente vive sempre em guerra. Mas guerras essas que o Senhor tem nos dado subsídios para lutar e ganhar. Mas me parece que as guerras, elas não estão em grau maior para fora. Elas estão em grau maior para dentro. Eu estou precisando vencer a mim mesma. Estou precisando expandir a minha mente. Expandir o meu conhecimento de Deus. Expandir o meu relacionamento com Deus. Para viver como uma esposa melhor, como uma pessoa melhor, como uma mãe melhor, como uma pastora melhor. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, o meu marido ficava ali atrás, sentado. Fala mais alto. Bota o microfone direito na boca. Gente, vocês não fazem ideia como era difícil. E aí eu saía de cima do púlpito falando assim, nunca mais eu pego nesse microfone. Quando era domingo que vem, eu estava onde? Com o microfone na mão. É claro que eu não sou uma exímia pregadora, mas certamente eu já não prego do mesmo jeito que eu pregava 18 anos atrás. Então, a vida da gente precisa ser preenchido por aquilo que o Senhor quer para a gente. Mas para isso eu preciso entender qual é a estação que eu estou vivendo. O que está acontecendo na minha vida? Que momento é esse que eu estou vivendo? Eu preciso saber que momento é esse. Porque se eu não sei que momento é esse que eu estou vivendo, eu não sei nem que ferramenta usar. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei nem como lutar. Então, eu preciso entender que momento é esse que eu estou vivendo. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses? Deus colocou um crescimento ciclo na vida do homem e da mulher. E todas as vezes que concluímos o ciclo de Deus, somos estabelecidos a um novo patamar. Vamos lá, Filipenses 2, versículo 12. Ok? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o temor
e tremor. Amém? Por que está dizendo isso? Que até a salvação eu preciso desenvolver com temor e com tremor. A salvação, ela é de graça. Porém, ela passa por um processo de desenvolvimento. Quando Israel saiu do Egito, eles tinham como alvo entrar em Canaã. No entanto, tiveram que passar pelo deserto. Então, há uma trajetória. Egito, deserto, até chegar em Canaã. Quando eles chegassem em Canaã, ia ser tudo de boa, não era? Mas foi? Foi tudo de boa? Foi de boa sair do Egito? Foi de boa ficar no deserto? Mas havia uma promessa. Havia uma promessa de uma necessidade de sair de um lugar de escravidão para entrar numa terra que emanasse leite e mel. Não havia uma promessa de Deus? Então, me parece que Deus tem interesse de nos sacudir. Deus tem interesse de não nos dar o peixe, mas de nos ensinar a pescar. Porque é muito fácil ter o peixe. Nós fomos salvos. Ah, Jesus já morreu na cruz. Jesus já morreu na cruz, já nos salvou. Então, já nos derramou e nos colocou no reino de Deus em amor. E com isso, agora nós somos filhos por adoção. E agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. Então, tudo isso é do nosso Pai. Isso é uma verdade. Mas essas bênçãos, elas estão onde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós precisamos de um relacionamento, de entrar em Cristo, de uma forma contínua e progressiva, para que chegue um momento, eu possa alcançar as bênçãos que estão nas regiões celestiais. Aí me parece que o irmão do lado está tendo acesso às bênçãos. Eu não estou. Aí eu fico daqui reclamando, mas fulano? Clarinha e John? Meu filho, estava em Morro de São Paulo. E eu nem em Uruçuca chego. Aí você começa a falar. E você começa, cara, entra em Deus. Conhece a Deus não é para ir para o Morro de São Paulo. É porque o Morro de São Paulo é o ponto de partida. E não é sobre o Morro de São Paulo, é sobre tudo o que Deus quer nos dar. É sobre tudo aquilo que Jesus já conquistou. E às vezes a gente se contenta com o morro. E Deus quer tudo para a gente. E a gente se contenta com uma coisa só. É claro que a gratidão precisa caminhar. Mas Deus tem mais. Você já viu que eu quero tirar você hoje do lugar, né? Então, o alvo era entrar em Canaã. No entanto, tiveram que passar pelo deserto. Sair do Egito era uma visitação. E entrar em Canaã era uma promoção. E o deserto? O deserto é um estágio. Uma inspeção que Deus vai fazendo. Quando concluímos bem a inspeção, somos promovidos para a promoção. Não é assim na vida secular? Aí no mundo espiritual tem que ser de qualquer jeito. Na casa do meu pai, eu chego lá e falo, qual é, coroa? Dá licença aí que aqui é tudo meu, porque o governo geral. Não é assim. É tudo com ordem e decência. E relacionamento. Quando eu respondo para o ciclo de Deus, desenvolvemos a nossa salvação. O número 3 é o número da ressurreição. Jesus falou que ressuscitaria no terceiro dia.
E isso fala a respeito do novo nascimento, quando a ressurreição de Cristo toca a nossa morte. Ou seja, houve uma promoção de Jesus em descer ao inferno. Ele pegou a chave que nos aprisionava e nos colocou numa condição de pessoas vivas e não mortas mais no pecado. Não é verdade? Olha o que Jesus fez. Então, a palavra desenvolver tem a ver com várias coisas do nosso ciclo de nascimento, do nosso ciclo de viver, não do nosso ciclo de morrer. Porque se a gente for analisar, eu fiz 50 anos dia 7 de dezembro. Aí a gente fala assim, feliz vida para você, muitos anos de vida. Cara, cada vez que eu faço aniversário é um ano a menos. Não é um ano a mais. É um ano a menos que eu estou vivendo. Só que Deus quer que eu me fixe muito mais naquilo que eu estou, não no que eu estou perdendo, mas aquilo que eu estou deixando de ganhar, quando eu não estou nele. Então, depois de nascermos do novo, entramos no ciclo de desenvolvimento. O casamento, por exemplo, tem um ciclo de desenvolvimento. Deixar pai e mãe é o primeiro nível do casamento. É porque eu tenho que cortar relações com meu pai e com minha mãe? Não. Está dizendo que na atmosfera espiritual, eu preciso sair da condição de filho, de solteiro, para entrar na atmosfera espiritual de casado. Se eu não avanço nessa atmosfera como casado, eu vou estar casado com cabeça de solteiro. Então, até sobre o casamento, Deus vai nos ensinando que é necessário ter ciclos. A palavra desenvolver significa fazer algo crescer. Mas como podemos nos desenvolver na prática? O que vocês acham? Pensem comigo. Desfazer é desmanchar algo que foi feito. Desmentir é destruir algo que foi mentido. Então, desenvolver significa que precisamos sair de uma realidade que estamos para poder abraçar uma outra realidade. Então, significa que desenvolver-me no Senhor significa que há um ciclo que eu preciso viver em Deus, mas que de estações em estações é necessário que eu feche um ciclo para que eu avance em outro ciclo, para que eu venha alcançar lugares cada vez mais altos no Senhor. Estou certa? Então, para desenvolver no Senhor, precisamos aprender a deixar algumas coisas que são do Senhor. Ficou complicado? Tem coisas que nós estamos fazendo que foi Deus que nos deu e que foi Deus que nos proporcionou. Só que tem coisas, Cios, que a gente vai ter que abrir mão do que Deus nos deu para entrar em algo que Deus quer ainda maior. Porque se eu não entender isso, eu vou ficar agarrada porque foi Deus que me deu. Só que o depois também foi Deus que te deu. Por isso que é tão importante eu continuamente meditar na palavra dia e noite. Porque é a palavra que vai me balizar com relação a qualquer coisa que eu necessite viver ou fazer. Porque é a palavra que é a medida. O Senhor é a medida. Mas eu estou fazendo coisa certa, eu estou fazendo de forma certa, eu estou em santidade, não há nada errado. Mas tem coisas que Deus já te deu e Deus já falou, e já encerrou. E às vezes nós somos tão apegados às coisas naturais
que nós temos dificuldades de deixar o que Deus deu para viver algo maior que Deus quer fazer. Eu me lembro quando Monique trabalhava numa loja da Cinquentenário. Ela tinha uns projetos aí de ser empreendedora. E aí o Willis falava para ela assim, cara, se você sair, você vai viver coisas muito melhores, porque do jeito que você está caminhando, a gente já deu para perceber que você vai longe. E aí ela ficou, ela foi para dentro de Deus. Quando eu pensei que não, Monique já tinha pedido demissão, Monique já estava com não sei quantas empresas prestando serviço, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o trabalho que ela estava tinha sido dado por Deus. Mas Deus tinha algo melhor. E aí a gente fica agarrado ali. Eu tenho feito essa análise com relação ao hospital. Deus precisa, às vezes, encerrar determinados ciclos para nos levar a algo melhor. Por exemplo, nós estávamos com tudo certo para ir embora para a Itália. Por quê? Porque fazer mestrado e doutorado na Itália, gente, humanamente falando, eu nem preciso perguntar para Deus se é da vontade de Deus, porque é estudar na Europa. Meu filho ia ter educação europeia. A gente ia receber em dólar, hein, marido? Em euro, é verdade. A gente ia receber em euro, em pobre. A gente ia receber em euro. Então, humanamente falando, não precisava nem perguntar para Deus se era para ir ou não. A gente vivia no Rio de Janeiro trabalhando, um local legal, não sei o quê, mas nada ia ser igual trabalhar, cara, na Europa. Mas aí a gente teve a coragem de perguntar para Deus. É para ir? Da próxima vez você não pergunte. A gente teve a coragem de perguntar para Deus se era para ir. Deus falava assim, vou tirar vocês do Rio de Janeiro. E a gente, eita, a gente já conseguia já ver aquela vida na Europa. Ia ser uma maravilha. Meu marido já falava italiano, foi tomar curso de italiano. Porque o consulado já bancava curso de italiano para ele. Ele já estava estudando, chegava em casa falando italiano. Então, nós estávamos totalmente envolvidos com a Itália. Quando o Senhor falou, eu vou te tirar do Rio de Janeiro, mas vou levar vocês para Itajuípe. Ai, não prestou. O Itá permaneceu, o caminho permaneceu. Mas o caminho agora era Jesus. Cara, e assim, para Itajuípe, gente, a gente não tem nem trabalho. Como é que vai ser isso? Vai ser, ué? Não, Deus não ia tirar a gente de uma rota que estava tudo certo para mandar vir para Itajuípe, porque não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Aí a gente começou a orar, o telefone toca. A gente morando no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, contando o dinheiro, vendendo café da manhã para comprar a janta, nesse naipe, o telefone toca. Um otorrino daqui de Itabuna, que o currículo de Williams chegou na mão dele. Ai, que coincidência. O trabalho chegou. O trabalho chegou. E numa probabilidade que não tinha como acontecer. Mas e o sonho? Havia um sonho que estava arraigado dentro do coração. Mas para desenvolver é necessário abrir mão de algo que é de Deus para você avançar em algo que Deus já não quer mais você naquela condição, já quer em outra. E que se você for analisar, não tem raciocínio, tem fé. Porque as coisas de Deus não são lógicas. Até porque eu acho que para ser crente você tem que ser muito doido. Você tem que ser muito doido. Porque você tem que dar para ganhar, você tem que perder para ganhar. Aí você reparte para multiplicar. Não tem lógica. Mas as coisas de Deus, elas são assim. Então, precisamos deixar essas coisas, né, para estarmos envolvidos
para não poder abraçar, poder se envolver com outras realidades no Senhor. Por exemplo, o rio de Ezequiel fala o quê? Que primeiro as águas estão nos artelhos. Depois, a proporção que eu vou caminhando, não é a proporção que eu vou ficando parada. A proporção que eu vou adentrando o rio de Ezequiel, as águas elas vão subindo. E a proporção que as águas vão subindo vai exigindo de mim mais esforço. E significa que maior esforço, maior o desenvolvimento. Então, o nosso nível de autoridade depende dos níveis de batismos que nós nos submetemos. O que é isso, apóstolo? Eu tenho falado aqui na igreja, nós precisamos ser batizados num batismo de consciência. E essa é uma boa oportunidade para a gente estar falando sobre esse batismo de consciência. A gente precisa tomar consciência de quem nós somos em Deus. Precisamos tomar consciência da realidade a qual nós estamos imergidos. E nós precisamos tomar consciência de qual é a ferramenta que nós temos em Deus para vencer as nossas dificuldades. Então, o nosso nível de autoridade vai subindo à proporção que eu vou me desenvolvendo. Estou certa? Mas nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no Senhor. E no que se refere, aí eu volto para o casamento. Podemos dizer que muitas pessoas se casaram, mas ainda não estão envolvidas nas realidades de filho casado. Deixar pai e mãe não significa desonrá-los. Todavia, precisamos assumir responsabilidades que antes não tínhamos. Esse rompimento é necessário para que possamos dar uma resposta para a aliança matrimonial no casamento. Por exemplo, eu tive dificuldade de romper a minha condição de solteira e de filha única para me tornar mãe. Cara, eu gostava muito de dormir. Eu amava dormir. Bia, minha filha, você não sabe. Eu deixava de sair para dormir. Minha turma toda saía para... Eu ficava em casa porque eu gostava de dormir. Quando eu tive filhos, a primeira coisa que me foi tirada foi o quê? O sono. Não foi o sono, Sil. Foi o dormir, porque sono tinha de montão. Não foi o sono. Gente, eu sofri quase uns 3 anos com isso. E vocês sabem da minha luta depois, que eu passei 20 anos lutando com os problemas do sono. Por quê? Porque eu não tinha mais condição de dormir. Então, eu tive dificuldade de romper essa minha condição. Eu tinha horas que eu ocupava o Williams, depois eu ocupava Arthur, depois eu ocupava o prefeito, eu ocupava Deus, eu ocupava todo mundo. Mas eu não ocupava a mim, né? E também não é sobre culpa. É sobre agora a responsabilidade, porque avançar no Senhor é o quê? Avançar em responsabilidade. A minha condição era de mãe. O problema é que eu entrei na maternidade com a cabeça de filha única, de menina solteira, de menina independente. Eu entrei na maternidade com cabeça de mulher independente, de menina independente. Ou seja, enquanto eu não entendi a realidade a qual eu estava imergida, eu não pude dar uma resposta à maternidade a qual eu estava inserida. Então, não tinha como eu me desenvolver como mãe se eu estava agarrada na condição de que eu gostava de dormir. Me parece que era só eu no mundo inteiro que não dormia depois da maternidade.
Eu botava Arthur para chorar no ouvido de William, gente. O William não ouvia. Cara, eu tive que avançar também como esposa. Eu tive que diariamente aprender a perdoar meu marido. Porque a nossa condição era de fight diário. Era de guerra contínua. Se você for parar para analisar, a condição com qual nós iniciamos o nosso casamento, se a gente não tivesse mergulhado no rio de Deus, estava fadado ao insucesso. Porque nós éramos muito cheios das nossas verdades. Nós éramos muito cheios das nossas realidades anteriores. E não há como a gente se desenvolver em Deus permanecendo fixo nas realidades anteriores. Isso é importante de viver e é importante de considerar. É um batismo de consciência e responsabilidade. A proporção que eu mergulho nessas águas em Deus, a minha autoridade vai crescendo. E aquilo que para mim é um incômodo, torna-se um aprendizado e uma autoridade sobre aquele assunto. Mas me parece que a gente se acostuma, que parece que eu vim para essa terra só para sofrer. Minha condição é essa e agora acabou, está tudo acabado. Aí eu mergulho nisso e fico nisso. Hebreus 5:11, versículo 12. Ok? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que eu tenho vivido certas circunstâncias, que o Senhor está me aprimorando para eu viver uma nova realidade nos céus, novas realidades espirituais, mas eu sou tão apegada às coisas terrenas, que em vez de me tornar mestre no assunto, eu tenho que voltar à condição de menino, porque eu não tenho condição de comer comida sólida. Ou seja, você vai estar sempre aquém de viver níveis espirituais que você já era para estar vivendo e não está vivendo ainda, porque está agarrado aqui nas coisas naturais. Isso é sério. Isso é muito sério. Ou seja, nós estamos aqui ocupando a terra como aquela figueira que está plantada no meio da videira, no bom solo, com bons nutrientes, vivendo num ambiente maravilhoso de unção, de bênção do Senhor, de salvação, mas sem produzir frutos. Por quê? Porque eu estou agarrada nas coisas do ontem, nas coisas que passaram. Mas as coisas que passaram me trouxeram sofrimento. Trouxeram sofrimento, mas se Deus lhe deu a condição de você viver um novo ciclo, Ele não é incoerente. Se era para você viver um novo, Ele não teria acabado com aquele ciclo anterior. Correto? Então, Deus está nos chamando para que a gente viva novidade de... Então, o que Hebreus está dizendo? Que eles não tinham estrutura para comer alimentos sólidos. E que muitas vezes nós estamos assim, como meninos,
sem comer alimentos sólidos. Por exemplo, Silmara e Ângela, eu estou vendo aí os avós e Leninha. Cara, vocês tiveram filhos. E Tetê, a avó de Maria Flor. Vocês tiveram filhos, tiveram oportunidade de criar filhos com dificuldades, com imaturidades, com acertos e erros. Mas quando vocês olham, vocês vejam assim, poxa vida, foi tão difícil naquele tempo. Se eu soubesse aonde chegaríamos, eu não teria sofrido tanto. Foi difícil. Foi muito difícil criar filhos. Aí Deus está dando um novo ciclo agora como avós. Para serem avós no ciclo de avós, não vai poder ser como mãe. Porque o ciclo de mãe já encerrou. Agora é um ciclo como avó. Só que hoje em dia, os avós criam os filhos. Ou os netos. Os avós criam os netos. Cara, você não pode entrar nesse ciclo com a mesma cabeça de que você criou seus filhos. Você não tem esse direito mais diante de Deus. Porque seus netos não são seus filhos. E seus netos não vivem mais na mesma condição e a mesma realidade espiritual de antes. Se você criar os seus netos com a realidade espiritual de antes, vai dar ruim. Porque é um ciclo de Deus, há estações de Deus mudando continuamente. Não dá para viver. É igual quem vai casar por agora, quem vai ter filhos por agora. A palavra diz que a gente precisa se instruir com os mais velhos. O que os mais velhos têm para nos dar? Princípios. E princípios de Deus são inegociáveis. Mas a aplicabilidade dos princípios e a realidade espiritual é outra. Você precisa ter sabedoria em Deus, a direção em Deus, para aplicar os princípios imergindo numa realidade atual. Compreendem? Amém, vós? Hã? O Wilson deu o recado. O verdadeiro cristão que entende quem é Cristo e a dimensão de sua obra, isso eu botei até de letra maiúscula, foi algo que veio muito forte dentro do meu coração hoje, enquanto eu falava com Deus. O cristão, ele entende a dimensão de quem é Cristo, e ele entende a dimensão da obra de Cristo, ele cria dentro dele 3 coisas. Um senso de urgência. Gente, entende isso em nome de Jesus. Senso de urgência, um senso de destino e um senso de família. Porque o Senhor, Ele veio e Ele viveu entre nós. Ele deixou testemunhas aqui acerca do que Ele espera de cada um de nós. Ele é o caminho para o Pai, não mais para o Senhor. E Ele quer nos conduzir de forma muito clara. Inclusive, Ele está o tempo todo mostrando, como ficou escrito nas Escrituras, que Ele está voltando. Queridos, Jesus está voltando. Isso tem que fazer de nós sair da condição de caminhada para de corrida. Para entrarmos no nível de maturidade espiritual para ontem. Não dá tempo de ficar na escola comendo merenda. Porque é para ontem. O avanço espiritual é para ontem. Se eu estou vivendo,
enxergando o mundo, eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, que a palavra está se cumprindo. Você não está em ebulição. Você não está criando dentro de você um senso de urgência de falar de Jesus para sua casa, para botar a sua casa em ordem, para falar de Jesus para os seus pais, para os seus familiares, para alinhar os seus filhos, os seus netos, seus amigos, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Isso não está te causando um rebuliço dentro de você, porque se não tiver, em nome de Jesus, quebra isso. Quebra isso. Se a vida não está no altar, corre. Corre para colocar. Há uma necessidade da gente viver essa urgência. Por quê? Porque Ele está à porta e eu ainda estou aquém de tudo o que eu poderia estar vivendo. Não é sobre ir para o inferno ou sobre ir para o céu. É sobre tudo o que não estou vivendo com Deus. É sobre tudo o que minha casa não está vivendo. É sobre tudo de não estar experimentando a atmosfera espiritual a qual eu tenho ferramentas para viver. É sobre isso. Não é sobre ir para o inferno ou sobre ir para o céu. Não é fazer as coisas certinhas porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. É fazer as coisas certas, é desenvolver-me no Senhor para viver uma intimidade e um relacionamento em Deus que nada pode me preencher. Meu marido não pode ser a razão da minha felicidade. Os meus filhos não podem ser a razão da minha felicidade, a não ser Cristo. Porque a proporção que hoje eu brigo. Aí pronto, eu não quero mais Cristo. Amanhã os meus filhos saem da igreja. Aí eu não quero mais Cristo. Não é sobre isso. É sobre ter uma vida sólida no Senhor. Onde as circunstâncias não me abalam. Onde o sono não me impede de avançar em Deus. Eu falo de sono porque é a minha realidade. Eu continuo tendo sono. E muitas vezes não tenho tempo de dormir. Tenho corrigido isso, mas vamos viver o melhor de Deus, com senso de urgência. Ah, mas eu sou assim, Delvânia. Pastora, eu sou assim e você não sabe da minha história. Cara, quando Deus coloca esses versículos, Ele não está dizendo assim, eu compreendo a sua vida, John, sabe? E aí, para você, eu vou abrir uma exceção, porque eu gosto mais de você do que gosto dos outros. Não é assim que Deus direciona. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é único e capacitador de qualquer coisa, desde que eu adentre o rio de Deus. Outra coisa, que é o senso de urgência e de destino. Cara, quando eu estou em Deus, quando eu estou crescendo e avançando em Deus, eu sei a direção tomar. Estou tentando me lembrar da passagem que a gente leu no nosso culto doméstico, de 1 João. Acho que é 1 João 3, está na Bíblia. 1 João, acho que é 3 ou é 4. Que fala que Jesus, Ele é a luz. Jesus, Ele é a luz. E quando nós estamos nessa luz, nós temos a direção certa de onde ir. Mas quando nós estamos imergidos nas trevas, nós damos passos e caminhamos sem nem saber qual direção tomar. Isso é sinistro. Porque em Deus, essa treva que assola a nossa vida, ela cai. Ela cai por terra. E aí nós vivemos coisas grandiosas em Deus. A gente vive coisas
que, humanamente falando, não tinha como viver. Eu já vivi coisas sobrenaturais no Senhor, de deitar sobre o meu filho para ressuscitar o meu filho. Dos médicos ficarem, vocês são loucos, que era para ter levado o Arthur para entubar Arthur com problema respiratório grave, e Deus falava assim, não vai levar. E eu falando, então eu faço o quê? Ele deite-se sobre ele. Eu deitar sobre Arthur. E quando eu tive que contar essa história no hospital, o médico só faltou atrocidade, de vocês são irresponsáveis, eu falei, eu tenho uma direção. Eu tinha uma direção. Eu me deitei sobre ele. Igual Elias fez com a filha lá da viúva. Nós pegamos no sono juntos. Só acordei com o Arthur assim, mãe, sai de cima de mim que eu não morri. Estou sufocado. Né? Então, é viver essas realidades. Como eu contava para a Jéssica, fiz aniversário com R$50, que nem tinha. Deus que mandou. E de conseguir alimentar um aniversário inteiro com R$50. Viver coisas incríveis no Senhor. Então, é sobre isso. É de ter uma direção e partir. Mas essa direção só vem com relacionamento e com desenvolvimento nele. E tudo que se refere a ele. Palavra, jejum, oração, dízimos. E família. O verdadeiro cristão que entende quem é Cristo, e entende a dimensão da obra de Cristo, tem senso de família. Não é família por família. Família é um lugar de manifestar a presença de Deus. Mas, olha só, meu marido não é crente, meus filhos não são crentes, minha mãe não é crente, ninguém é crente. Lá em casa só eu sou crente. Deus só precisou só de Raabe. Uma mulher só se posicionou. Uma prostituta. Uma mulher só se posicionou na casa dela. E aí Deus dá uma ordem para acabar com Jericó. E fala assim, acaba com tudo, menos com Raabe. E quem estiver na casa com ela, a prostituta. Então, não me venha falar de desculpas para Deus. Não terceirize a sua responsabilidade de desenvolver-se no Senhor. Não terceirize o seu lugar de filho. Não terceirize a sua posição de intercessor na sua casa. Não terceirize a responsabilidade de unidade na sua casa. Não terceirize a saúde física e emocional da sua casa. Mulheres são responsáveis pela saúde do lar, porque a cozinha é o laboratório da casa. A saúde das pessoas da casa passam pela cozinha, pela boca. Não terceirizem. Não terceirizem. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então, o Senhor, Ele está nos chamando para esse senso de urgência. Um senso de direção. Saber para onde é que você está indo e para onde você está levando sua casa, sua família. É importante você se encher da presença de Deus e da palavra de Deus. Porque quando você deixa a sua casa vazia, sem a palavra, sem a presença de Deus, a palavra diz que quando um espírito sai de uma casa, não é uma pessoa. Quando o espírito sai de uma casa, ele vai lá, procura para onde entrar, não encontra, ele volta, encontra a casa limpa, vazia. Aí o que ele faz? Ele entra na pessoa? Ele entra na casa. Então, vocês, Raabes, são responsáveis por manter a atmosfera espiritual da casa de vocês em alta. Que a presença de Deus seja constante e palpável no dia de briga, no dia da ausência da comida, no dia da falta do dinheiro, no dia do cansaço, seja qual for o dia,
você era o responsável por atrair a presença de Deus. Gente, o Evangelho de Deus, ele é para nos confrontar. Eu não posso sair do culto. Ai, me arrepiei toda com a palavra. E mudou o quê? Nada. Porque, afinal de contas, eu sou assim. Eu sou tão frágil que parece que o Evangelho não pode nem tocar em mim, que eu me quebro toda. Gente, Deus está nos chamando para nos desenvolver. Se você é, Deus está te chamando para deixar de ser. E se você quiser deixar de ser, Deus lhe potencializa para ser. Ele não é incoerente para te chamar para a morte. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus não lhe chamaria para te levar para o calabouço. Deus não te chamaria para prejudicar a sua casa. Deus não te chamaria para prejudicar a sua família. Deus só está dizendo, atenta, porque cedo venho, como um leão, como um ladrão. Não digo nem o dia, nem a hora. Mas o fato é que eu vou voltar. E quando Jesus voltar, como é que ele vai encontrar você? Como é que ele vai encontrar a sua casa? Queridos, quando Jesus voltar, ele não vai chamar Gilberto. No dia tal, Gilberto, você estava lá na Avenida Itajuí fazendo isso e isso. Tu acha mesmo que Jesus vai perder tempo em prestar contas de coisas banais? Jesus vai perguntar, Gilberto, filho meu, o que você fez da vida que eu te dei? Como você agiu para transformar a sua casa? Aí tem coisas que são a salvação individual. Você vai dizer, não, Deus, eu falei de Jesus para fulano, mas fulano não quis saber, deixei de mão. Jesus não quer saber disso. Jesus vai falar, passei a minha vida toda, Senhor, orando dia e noite por fulano, aconselhando, circuncidando o meu coração e o deles da casa, para que juntos pudéssemos ter um batismo de amor na tua presença, mas não desistir deles um dia sequer. Amém? Não é para desistir um dia sequer. Não é para desistir um dia sequer. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe porque chamou a mim e a você. Mas Deus vai querer saber do que você fez da vida que Ele te deu. Você desenvolveu, Gilberto? Não, Senhor, porque eu não pude nem desenvolver muito, porque eu estava com os problemas na perna. O Senhor não quer saber dos seus problemas na perna. Ele vai perguntar, você foi no médico? Você tratou a perna? Você fez o que deveria fazer para que sua mobilidade voltasse? É sobre isso. Amém? Eu estou encerrando. Eu sou intensa, né? Gente, quem me conhece sabe, é assim que eu lido com as verdades da Bíblia na minha casa. E isso não é uma cobrança. Isso não é uma coisa que a minha casa é toda em ordem e que tudo funciona assim, um mar de brigadeiro na minha casa. Não é verdade. Não é verdade. Mas a verdade é que eu luto com o gigante todo dia, porque eu me defino como Davi, que todos os dias declaro quem é esse incircunciso que vem atentar a minha casa.
Quem é esse incircunciso que vem tentar o meu casamento? Quem é esse incircunciso que vem tentar os meus filhos? Eu lido dessa forma. Eu lido como está escrito na palavra. Não quer dizer que a minha casa é perfeita, que meu casamento é perfeito, que meus filhos são ótimos. Quer dizer que eu me posiciono. Porque é o nosso posicionamento que Deus vai cobrar. Não é o que as pessoas reagiram frente ao meu posicionamento, mas é o meu entendimento de quem Cristo é e de quem eu posso ser nele. Porque senão eu diminuo o poder de Cristo a nada. Porque me parece que é a minha circunstância maior do que o poder de Cristo. Davi, ele não olhou para o tamanho dele e para a condição do gigante. Ele só queria saber que ele era de Cristo. E que tinha alguém que estava intentando contra aquilo que era do pai dele. A indignação dele foi maior do que a força bélica. Porque ele só tinha 5 pedrinhas. Mas estava sobre ele uma autoridade que é derramada sobre a gente quando a gente se posiciona e se desenvolve no Senhor. Amém? E aí eu quero enfatizar com muita cautela, mas com muita certeza do que estou falando. Nós não temos o direito, assim como a figueira, plantados no meio da videira, de vivermos como um filho pródigo, que busca a herança apenas para viver seus sonhos, sem entender que a herança é para desenvolvermos no Senhor, a vivermos aqui na terra os planos que são de Deus. E nós estamos perdendo tempo demais envolvidos com eu nasci para ser feliz. E eu estou aqui na terra só para isso, na verdade. Só para ser feliz. E não para viver o propósito. Então, Deus falou para Moisés, assim, ó, falar com a rocha. Porém, ele bateu na rocha. Agora, eu te pergunto, Moisés foi tentado pelo diabo? Não. Moisés tropeçou em Deus, pois foi Deus que treinou Moisés no cajado. Então, ó, ele usou o cajado para transformar a água em sangue. Ele jogou o cajado e o cajado se transformou em uma cobra. O cajado fez o mar abrir. E foi com o cajado que Moisés feriu a rocha. Mas era para usar o cajado? Não. Deus usou e ensinou Moisés com o cajado para um tempo. Quando fechou aquele tempo, Deus está me ensinando a Moisés a usar uma outra ferramenta. E às vezes nós estamos dentro de uma situação, Deus nos ensinando a usar novas ferramentas e a gente está ali grudado. E Deus quer que a gente viva um outro nível, uma nova fase, um novo tempo. E aquele ciclo de aprendizagem do cajado já havia passado. A obediência, a fé, a crer no sobrenatural daquela forma foi certo. Em Canaã, o desenvolvimento seria outro. Apesar de muitos espíritos e povos existentes em Canaã, Deus chamou Moisés a tratar as suas próprias pendências. Então, Deus nos chama nessa noite a tratar as nossas próprias pendências, porque Ele quer fechar um ciclo e abrir um novo ciclo para viver coisas incríveis no Senhor. Você quer viver coisas incríveis? Vai ter que abrir mão do velho homem, para deixar que o novo homem, ele venha com todo vapor, com toda a sede, atravessando a linha de chegada, Janderson, ó, pá, de vez, cara, entrando. Mas para isso a gente não treina, para correr. Não adianta eu querer viver a São Silvestre, lá em São Paulo, treinando, correndo, dando uma volta só, aqui na Beira Rio. A quilometragem lá é outra. Lá é meia maratona. Quantos quilômetros? Lá são 40? Lá são 15. Lá são 15 quilômetros. É. Meia maratona 21, né? Agora, eu posso correr a maratona treinando 5 quilômetros aqui na Beira Rio?
o que vai acontecer quando eu chegar lá nos 5 quilômetros, quando eu tentar ir para o sexto, eu já estou batendo a biela. Não é assim? No mundo espiritual não é diferente. Então, vamos nos desenvolver no Senhor, porque, coisas grandes estão por vir. Coisas grandes estão por vir. E o Senhor quer nos levar a estes lugares altos. Atos 8, eu finalizo. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, segundo eles, o caminho afora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Filipe estava seguindo o cavalo do eunuco. O eunuco estava lendo as Escrituras, mas não entendia aquilo que estava escrito. O eunuco tinha ido adorar em Jerusalém. Para Deus é mais importante que o nosso entendimento, que o nosso fazer, aquilo que não entendemos, não consigamos desfrutar da maneira correta. Portanto, precisamos fundamentar as nossas ações. Muitas pessoas vivem o casamento sofrido porque não têm um entendimento correto a respeito da matriz ou do propósito do casamento. Estamos rodeados de pessoas que querem saber aquilo que podem e não podem. Contudo, precisamos entender o fundamento daquilo que estamos ensinando. Pedro foi chamado como pedra de edificação e logo depois foi chamado como pedra de tropeço. Isso acontece porque nós tropeçamos não sobre aquilo que sabemos, mas sobre aquilo que não temos entendimento. Portanto, não posso me alimentar das Escrituras a fazer devocional. A palavra hoje é em Tito. Palavra abençoada. Glória ao Rei Jesus. Acabou. Se eu não entendo o que eu li, não adianta você. Porque eu só vou dar uma resposta para Deus se eu verdadeiramente entender sobre aquilo que eu tenho entendido. Porque eu não tropeço sobre aquilo que sei, eu tropeço sobre aquilo que eu não entendo. E se eu não me entendo, eu não desfruto. Amém? Glória a Deus. Gente, o Evangelho é isso. É aplicabilidade para a vida. O Evangelho é para eu me mover no sistema desse mundo. É para eu não me contaminar com as coisas, mas eu ter uma vida que agrade o coração de Deus, imergido nesse sistema aí faraônico, babilônico, né? Amém? Você ficou mexido com essa palavra? Porque se você não ficou mexido, eu vou te pegar lá na esquina. Essa palavra é para nos tirar do lugar. Essa palavra é para mexer com a gente. Essa palavra é para nos fazer mais fortes, mais inteligentes, mais conectados ao Pai. É nos desenvolver naquilo para o qual nós fomos
chamado. Por que Deus me mandou para a terra? Há um propósito nisso. E eu tenho recebido de Deus. Tem um versículo que diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Cara, o que darei ao Senhor? Às vezes eu não quero dar o meu tempo, eu não quero dar o meu desenvolvimento, eu não quero dar o meu marido. Às vezes eu vou falar uma coisa com o Williams e ele não quer arredar o pé do lugar, daquilo que eu estou falando. Aí eu falo assim para ele: ó, eu entrego você ao seu chefe. Diz ele que quando eu falo isso, que sobe um frio. Porque o chefe pode fazer com ele o que eu não sei fazer. E, sinceramente, o chefe vai pegar ele, nocautear. E só ele, Deus, vai saber como vai ser. Eu não tenho esse poder, nem quero tomar o lugar de Deus para ter. Porque tem coisas que não são concernentes ao homem, mas a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. É verdade, Silvio. É verdade. Moisés não conseguiu, por questões pessoais, circuncidar o povo no deserto. As pessoas que adentraram, que chegaram a Canaã, eles não chegaram circuncidados. Aí o Senhor levanta Josué para que pudesse circuncidar o povo. Mas circuncidar não mais agora na lei, mas agora sobre o coração, que necessariamente precisaria estar alinhado ao coração de Deus. Então, eu creio que dessa noite, Deus também está querendo alinhar os nossos corações. Consenso. Alinhar os nossos corações ao de Deus. Ele quer desenvolver a nossa autoridade espiritual. E Ele quer, assim como Josué, que nós, eu quero que você repita comigo, eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Vamos botar isso no presente. Eu, aí você fala seu nome, Delvânia, e minha casa servimos ao Senhor. E isso é verdade. Está na palavra? Está na palavra? Então é verdade. Porque a palavra de Deus, ela é verdade. Amém? Vamos orar. Pai, eu sou muito grata por aquilo que o Senhor construiu de fundamento em nossos corações nessa noite. A tua palavra em Apocalipse diz que aquele que está limpo, limpe-se mais. Então, Senhor, nós queremos limpar as nossas mentes e os nossos corações para servir o Senhor, para amar o Senhor sobre todas as coisas e servir as nossas casas como para o Senhor. Pai, nos colocamos com urgência, nos colocamos em direção na Tua palavra e nos colocamos como família no Teu reino, Pai, para adentrar as regiões celestiais e tomarmos posse, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor deixou separado para cada um de nós. Eu louvo a Deus pelos Teus ensinamentos, ó Deus. Eu louvo a Deus pela Tua palavra. Eu louvo a Deus porque o Senhor cortou o véu que nos separava de Ti. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje nós temos o Teu Espírito dentro de nós, nos conduzindo e nos fortalecendo
a viver aquilo que humanamente nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. O Senhor sabe como fazer e nos conduzir ao lugar de esperança, de fé, de obediência e de santidade à tua palavra e ao teu relacionamento, ó Deus. Que o Senhor continue nos forjando, ó Deus, nos fazendo filhos cada vez mais fortes na tua presença. Em nome de Jesus, queremos nos desenvolver no Senhor e alcançar um lugar de autoridade, onde a tua presença seja tão palpável que nós não vamos ficar perdendo tempo pedindo coisas ao Senhor, porque o Senhor saberá todas as nossas necessidades e o Senhor saberá que o nosso coração está pronto para receber. Em nome de Jesus. Que todos tenhamos uma semana de paz. Que todos tenhamos uma semana nos desenvolvendo no Senhor, caminhando no Senhor, avançando no Senhor, vencendo no Senhor, entrando em guerras junto com o Senhor e vencendo toda a nossa casa, vencendo toda a nossa geração, vencendo tudo aquilo que o Senhor tem como o teu reino e para que nós possamos habitar neste lugar. Em nome de Jesus. Ide em paz. E o Senhor? Peraí. Vocês vão em paz sim. E o Senhor vai abençoar sim. Amém? Só um aviso rapidinho. Quem for participar no sábado do Seminário de Libertação e Cura Interior, nós vamos começar às 15 horas. A primeira ministração, ela é fundamento para todas as demais. Então, chegue no horário. Tem uma galerinha que tem a dificuldade com a questão do trabalho. Ore. Eu vou ser sincero para você. Se Deus falar para você, larga o trabalho e vá, venha. Porque eu te garanto que vai ser pauleira. Amém? Se não der, amém. Nós vamos procurar gravar todas as ministrações para que vocês possam assistir depois. Amém? Mas 15 horas não é 15h30. Não é 15h01. Vai ser 15. Ok? Amém? Isso também é libertação. Oh, glória. Vão na paz, que o Senhor te abençoe. Dê um abraço no teu irmão e declare ele a paz do Senhor. Bom ter vocês aqui.